Fala pessoal, e aí, tudo certo? Gente, nesse material a gente vai bater um papo sobre teste de software. Já vou adiantando que se não quer ver a parte conceitual na descrição, eu dou os links ali para ir direto para a parte prática de código, mas eu julgo bem importante um embasamento mínimo para que a gente comece a falar, a trabalhar com teste. Então, vou dar um embasamento teórico, depois vou mostrar um pouquinho sobre como trabalhar com o Jest, um pouquinho mesmo, o princípio deste carinha, e mais as configurações, configurar o Sucrazy para trabalhar com JavaScript moderno, que às vezes é uma dorzinha de cabeça, se não se tem o caminho. Vou mostrar como fazer uma integração contínua com o Circle-CI, e aí vocês vão ver parte dos benefícios que a gente vai ir minerando ao longo dessa nova trilha que eu estou criando de teste de software. Tá? Então a gente vai fazer uma integração contínua e na sequência, num próximo material, eu vou mostrar como ainda fazer uma entrega contínua. E aí vocês vão ver que os benefícios de trabalhar com essas ferramentas integradas que nos dão a garantia, de certa forma, de estarmos rodando, mandando para produção algo mais confiável. Tá certo, gente? Então vamos dar uma olhadinha na teoria e depois dar uma brincada na prática. Vamos lá! Iniciando com a nossa parte conceitual, a gente inicia falando sobre as diferenças de desenvolvimento de software e de teste de software. E eles são quase figurinhas opostas. Hoje eu tenho no desenvolvimento de software a proposta de construir alguma coisa, e enquanto eu, se estiver vestindo a camiseta de tester, ou eu como sendo um tester profissional, o meu objetivo é encontrar brechas mínimas que podem acarretar na ruína do nosso sistema. Então, os propósitos são bem diferentes, o desenvolvedor constrói e o tester ele tem que ter o olhar de procurar sempre uma visão pessimista, uma visão que possa destruir a aplicação. Então, acho que uma visão bem turva que se tem de teste o teste de software então ele serve para provar que o nosso software não possui defeito. Não, não é isso. Quer criar rotinas que possam encontrar defeitos no software, é isso. Ele vai tentar provar que tem algum furo ali. Esse é o objetivo. Então, por que testar? Então, essa figurinha aqui, provavelmente ninguém conheça, eu também não conhecia a cara desse jovem. Mas esse aqui é o Murphy, o cara que deu origem à lei de Murphy. E a lei de Murphy nos diz que, cara, qualquer coisa que possa dar errado, e aí ela na sua origem, ela diz assim, qualquer coisa que possa ocorrer mal, ocorrerá mal e no pior momento possível. E isso aí é a nossa vida, né? Vai acontecer de o furo aparecer no momento mais inoportuno para ele aparecer. E por isso, ou melhor, esse é um dos grandes motivos de desenvolvermos testes para os nossos sistemas. Então nós já dissemos isso, que o teste de software visa destruir a aplicação, mas obviamente antes dela entrar em produção. Então, enquanto ainda há tempo de se corrigir. Trago algumas curiosidades de origem do termo bug. Então ele nasceu lá em 1945, ainda na época da Guerra Mundial, onde foi encontrado lá nas válvulas de um computador em Harvard um inseto que fez com que ocorresse uma pane no ultra gigante computador deles lá. Então o inseto estava dentro de uma válvula e ao retirar o inseto da válvula e conseguir voltar a máquina a funcionar, na época se chamou essa ação de debug, que é o que a gente chama hoje ainda de bug, debug, bug, debug. Algumas outras curiosidades, custo de teste de software. Se costuma dizer que o teste de software, na verdade não se costuma dizer, estudos apontam que o custo para se investir em teste de software é entre 20% e 30%. Aí o que nós temos que avaliar quais são os tipos de aplicação
em que são mais ou menos pertinentes ter teste, eu devo ter em todas, não devo ter em todas. Eu estou fazendo um sistema micro lá, para fazer uma entrega em uma semana ou em 2 semanas, vale a pena eu criar rotina de teste? Talvez não, pelo custo que vai ter. Não vai valer a pena eu automatizar esse teste. Então, mas bom, eu tenho um produto na minha empresa. Esse produto é o carro-chefe da minha empresa e eu tenho 100 clientes pendurados e eu passo trabalhando em aprimoramentos desse meu produto. Cara, por que não? Vamos investir nisso. Isso aqui vai nos reduzir muito tempo de correção, vai nos reduzir insatisfação de cliente, vai nos dar muitos benefícios, certo? Ou tem um outro produto que é escalável e eu estou reproduzindo em vários ambientes e vive em constante mudança esse produto. Então como que eu não vou ter teste, né? Eu vou mudar esse produto e que certeza eu tenho que essas mudanças não impactaram no funcionamento deste carinha. Então, o teste de software nos dá essa garantia, ou melhor, nos dá uma segurança maior, né? Algumas curiosidades meio aleatórias aí, mas que são interessantes. Em 1999, foi lançado um satélite para o espaço, e esse satélite, por uma conversão de unidades, a gente está falando de unidades mesmo, como a gente tem as unidades do computador, de byte, bit, quilo, mega, por um erro de conversão, esse satélite se perdeu no espaço e aí foram apenas 125 milhões que desapareceram no espaço junto com o satélite, que foi o custo do investimento deste projeto. Porque talvez, claro, a gente está falando de teste em um âmbito um pouquinho diferente, mas são custos referentes a isso. Esse aqui é um caso muito curioso na França. Em 2014 foram construídos 2.000 trens, com um custo de 20,5 bilhões de dólares. O único problema é que não fizeram um teste se o trem passava, sei lá como é que se chama isso aqui, não deve ser trilho, mas simplesmente o trem ficou mais largo do que os espaços em que ele tinha que passar. E o projeto todo de só 20 bilhões, ele foi por água abaixo. Ainda em 1961, o navio Vesa, ele foi um navio que ele não foi muito bem testado e projetado, que quando ele partiu, ele era muito pesado, o peso dele era mal distribuído, ele simplesmente afundou, porque ele era pesado demais. Então também não teve teste. Algumas curiosidades que eu sempre falo quando eu falo sobre teste é a extinção do profissional de teste. E eu não estou falando só de teste unitário, eu estou falando tester de camiseta de tester, eu sou tester. Tá? Hoje e é muito utilizado, dependendo da metodologia mesmo, estou usando o TDD, o dev é o teste, ele que cria o teste antes de desenvolver a funcionalidade, enfim. Mas nós temos outras atuações para esse profissional também, outros tipos de teste. O cara que é profissional em teste de software, esse cara ele é extinto no mercado e é um cara que está hoje muito valorizado e ele é um perfil diferente. E aí nós falamos de um perfil de uma pessoa muito crítica, com um certo pessimismo, né? Porque ele vai procurar todas as brechas e ele vai ser cri-cri para testar tudo que dá para testar dentro daquelas rotinas, dentro daquela arquitetura, dentro de vários cenários. Esse cara normalmente costuma ser uma referência de qualidade na empresa, tô falando de qualidade de entrega, cara, passou no crivo daquele magrão lá, ou daquela pinta, cara, então a empresa fica tranquila de que aquilo tá bem validado. Nós podemos falar em basicamente 7 níveis de teste, tá? E enquanto trabalhando com programação agora, a gente vai acabar batendo muito mais nesses 2 primeiros níveis. São os testes unitários, que visam testar as menores partes do nosso sistema, as partes que não se comunicam, e hoje a gente já vai brincar um pouquinho com esse tipo de teste. Depois o teste de integração,
O teste de integração ele vem com a proposta de já testar se as partes, os módulos se comunicam adequadamente, gerando o resultado esperado. Por exemplo, minha conexão com o banco, eu consigo fazer uma busca que retorna assim assado, uma consulta numa outra API. Então, já coisas se integrando, se conversando, módulos diferentes. O nosso teste de sistema, ele já é um teste que é realizado após a entrega, a primeira parte. Então aqui eu posso hoje automatizar, nós temos algumas ferramentas para automatização desse tipo de teste também, mas ele também é muito feito pelo próprio tester, vai olhar o que está rolando, vai teste de clique mesmo, vou clicar, vou ver, saiu, veio a mensagem, não veio, isso aí muito, se não já tudo, a gente consegue automatizar também. E aí nós vamos conversar sobre algumas dessas ferramentas em outros materiais. O nosso teste de aceitação, que aí já é mais a nível de entrega, já é um teste onde eu chamo o meu cliente, meu usuário, tem uma série de dinâmicas para se conduzir isso, então eu posso colocar o cara numa sala fechada, ficar observando como é que o cara se comporta, gravando o comportamento, a navegação dele, enfim, validação de requisitos, isso aqui entra tudo aqui, tá? Depois teste alfa, que é o tipo de teste onde eu seleciono um grupo conhecido, eu digo assim, ó, pega isso aqui, experimenta, me dá um feedback que eu vou, a partir desse teu feedback, tomar algumas possíveis providências. O teste beta, esse carinha aqui, eu já abro para um grupo desconhecido de pessoas, mas um tamanho limitado. Então, a gente costuma ver bastante isso em algumas ferramentas, liberam para um grupo de usuário uma atualização, ou jogos também, e essa galera vai testar, eles vão recolher informações desse teste, vão receber feedback também. E o teste de regressão, ele basicamente bom, tudo que ele é mais uma filosofia que diz assim, cara, tudo que tu está testando, tu tem que ter um jeito de retestar toda vez que tu gerar alguma modificação. Então, por exemplo, criei um teste unitário. Se eu alterar alguma coisa, eu tenho que ter como executar toda a minha suite de teste, que é como a gente chama o grupo de testes que nós geramos. Então eu tenho que conseguir gerar isso. Esses aqui, eles são testes de funcionalidades. E nós vamos ver na sequência também, não hoje, mas que nós temos outros tipos de testes. Esses são os funcionais, nós temos os não funcionais, que aí vão validar questões de arquitetura, de segurança. Aqui a gente não está falando de segurança. E isso é papel de teste. Então, como é que eu faço um teste de vulnerabilidade, um teste de estresse, meu sistema aguenta 300 conexões simultâneas, como é que ele se comporta, e se alguém tentar fazer uma inundação. Cara, isso tudo está envolvido aqui. Então, normalmente a gente pensa assim, ó, esses testes aqui, eles validam os nossos requisitos funcionais. E tudo que nós temos de requisito não funcional, eles estão vinculados a testes não funcionais. Então, eu vou ter testes não funcionais que validam os meus requisitos não funcionais. E normalmente eles são referenciados à qualidade, à arquitetura da minha aplicação. Certo, pessoal? Daí ainda só trazendo uma outra reflexão que vocês vão encontrar bastante quando forem ler a respeito de teste. Vocês têm teste de caixa branca e teste de caixa preta. E aí vocês vão pensar só da seguinte forma, o que é caixa branca, o que é caixa preta? Em resumo, teste de caixa branca é o teste onde eu posso entrar no código, posso meter a mão nele, eu tenho acesso ao código. E o teste de caixa preta, ele é o teste onde eu vou testar, quando eu dou essa entrada aqui para isso daqui, sai isso daqui. Mas eu não vou ver como esse processo é gerado. Eu estou testando só o início e o fim. O meio
eu não tenho acesso a ele. Então a gente pode dizer que basicamente o que é caixa branca, com certeza, é o teste unitário e os testes estáticos que a gente vai ver depois. Teste de integração, às vezes sim, às vezes não, mas o resto é tudo caixa preta. Bom, a gente vai começar pelos testes unitários, e aí, de novo, a gente só trago algumas questões para a gente validar a importância disso, do porquê testar. E aí nós temos a prevenção de bugs após entrega, a confiabilidade. Quando eu falo de confiabilidade vocês, se não passaram, vocês vão passar em algum momento pelo cenário de fiz a entrega, é um sistema crítico, eu preciso receber uma solicitação para modificar uma parte importantíssima do sistema. E eu sei que se eu mexer naquilo ali, pode ser que isso vá crashar alguma outra coisa. Ou pior que isso, eu não espero que a modificação que veio para mim possa afetar alguma outra parte do sistema. E quando vê, acontece. Mexi num componente, o componente afetou outra parte do sistema e parou de funcionar. Cara, se eu tenho tudo testado, antes disso ir para a produção, vai ter que passar pela minha suíte de teste. E se passar pela minha suíte de teste, que daqui a pouco vai ter 100, vai ter 200, vai ter 500 testes, eu não estou 100% garantido. Mas eu tenho uma segurança bem maior, uma tranquilidade para mandar esse cara para a produção e poder dormir. Bueno, esse carinha aqui também, eu deixei aqui para não esquecer de falar, hoje diversas metodologias utilizam. Então nós temos o Extreme Programming, por exemplo, que sugere a utilização do TDD, que é a ideia básica de desenvolver testes antes de desenvolver funcionalidades. Ainda trago como talvez o grande norte para se pensar em teste, é uma forma de validar requisitos. Cara, eu tenho uma lista lá com 30 requisitos. Eu vou criar testes para validar cada um desses 30 requisitos. Então eu tenho um requisito lá que diz que quando acontecer tal coisa tem que lançar um valor em determinado lugar. Beleza, eu vou criar um teste para isso, vou validar esse requisito e no final do meu desenvolvimento de teste eu vou ter a cobertura de todos os requisitos. Bueno, em que momento realizar os testes? Aí depende muito da nossa prática. Eu posso realizar testes antes de codar, seria a proposta lá do TDD. Eu ainda acho interessante para quando a gente está iniciando, cara, até para se pensar nos testes é difícil quando eu está começando a trabalhar com teste. Então, o que eu acho interessante para o início? Desenvolve a tua funcionalidade, depois desenvolve 1, 2, 3, 4 testes que validam o requisito que aquela funcionalidade implementou. Acho que é um bom começo, para depois evoluir para o TDD. Tá? Eu sei que tem problemas relacionados a isso, tem vício, tem isso, tem aquilo, mas eu acho que é um bom começo. Como testar? Aí, cara, tem uma pilha de frameworks, de bibliotecas que vocês podem usar em qualquer tecnologia. Aqui a gente vai falar de JavaScript, mas vocês têm para o Java lá o JUnit, o PHP Unit para o PHP, o TestNG ainda para o Java. Aqui no universo JavaScript tem ainda muito mais libs. JavaScript é a linguagem da biblioteca, então tem um monte de biblioteca para teste também. Tem o Jest, que é a mais popular e que a gente vai fazer teste unitário, alguns testes de integração. Tem a Supertest, que a gente pode casar com ela, a gente vai utilizar aqui em alguns momentos. Depois tem o Mocha, que também é bastante popular. Enfim, e mais um monte se vocês procurarem por aí. Hoje a gente começa da seguinte forma. Jest, vamos montar um ambiente já configurado com Sucrazy. Como eu já disse no início, o Sucrazy ele é uma derivação do Babel,
Então ele é um fork do Babel, onde os caras tentaram aprimorar algumas ideias do Babel. A gente pode até dar uma olhada aqui. Vocês podem dar uma googleada aí. Uma olhada aqui no CrazyJS. Ó, vocês vão achar já o GitHub dele, ó, super fast, ó, uma alternativa super rápida ao Babel. E aí tem aqui a documentação dele, qual é a proposta dele, que vai bem no que a gente estava conversando de transpilar só o que realmente é necessário para cada execução, e assim a gente consegue ainda ter os benefícios de algumas questões do S6, por exemplo, sem gerar tudo, sem transformar tudo em JavaScript antigo, tá? Então vocês podem dar uma procurada nesse cara, acho que tem o site dele em algum lugar aqui, eu não vou procurar agora, mas tem. E ainda quero mostrar para vocês um pouco do CircleCI. CircleCI é uma ferramenta que eu utilizo para fazer a integração contínua, e a proposta dela e na verdade quando eu comecei a pensar nesse próximo vídeo, eu tinha pensado em integração contínua, em CI e em CD. Só que eu pensei, bom, mas não vai fazer sentido eu falar sobre integração contínua se eu não falar sobre teste de software, porque quando eu faço a entrega contínua, que é o que a gente vai fazer aqui no CircleCI, ele faz todo um teste da minha aplicação para ver se a minha aplicação builda, se a minha aplicação, se conseguiu baixar todas as dependências, se passou em todos os testes. E aí, se não passar nos testes, ele não vai fazer a integração, não vai fazer a entrega para o meu servidor de produção, e essa é a ideia de todo esse casamento que eu quero mostrar para vocês. Certo, gente? Então, já passamos mais de 20 minutos de papo, agora vamos colocar a mão em código e ver como a gente pode fazer essas coisas funcionar. E de novo, a ideia é um start nesses caras, e a gente vai conversando de forma incremental até chegar num nível interessante de teste, tá bom? Então, vamos lá. Então agora aqui no nosso ambiente, o que eu pensei? Bom, pensei na possibilidade de trazer um ambiente pronto e a gente focar só no teste, mas eu imagino que isso pudesse ser problemas futuros de configurações para vocês. Então eu optei por subir o cenário desde o início, criar um projeto do zero e construir com vocês até chegar lá no finzinho, criar o nosso teste de software, o nosso pequeno teste, tá? E aí depois, nas próximas sequências, vocês já vão ter esse cenário pronto e um material para recorrer para montar os cenários de vocês, caso vocês precisem montar novos cenários. Então aqui eu vou criar um diretório para criarmos esse projeto, e ao contrário das outras aulas que eu tenho gravado, eu estava colocando todos dentro de um mesmo repositório. Esse daqui, como eu quero fazer uma integração contínua e uma entrega contínua, esse aqui eu vou colocar num repositório separado, tá? Para que a gente possa validar mais facilmente e em um ambiente mais próximo do que o que vocês vão ter aí. Então vou fazer assim, mkdir, e eu vou chamar este carinha de Circle YouTube. Vou botar CircleCI YouTube, tá? Porque é o que a gente vai acabar utilizando aqui. Então vou entrar nesse diretório e aqui eu vou abrir o nosso VS Code. Beleza. Agora aqui, primeira coisa, eu vou abrir o nosso terminal. Vou iniciar isso aqui, criar o nosso package JSON. Com o nosso package JSON criado, eu vou montar a estrutura de pastas. Vou botar assim, mkdir src, vou criar uma pasta src
e vou criar também uma pasta chamada teste, que é onde nós vamos colocar os nossos testes depois. Dentro da pasta src, vocês podem criar pelo VS Code ali, se vocês quiserem, fiquem bem à vontade. Estou criando por aqui porque, pessoalmente, acho mais fácil. Dentro da src, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de model, vou criar uma que eu vou chamar de service, e por enquanto é isso. Eu acho que nem vou usar essa service por enquanto, tá? Mas vou deixar assim. Então tá, dentro da src tem o model, tem o service. Observe que pelos nomes das pastas, elas já receberam ícones diferentes, referentes ao que elas vão fazer. Bom, agora, o que a gente pode fazer? Vamos Vamos instalar as dependências que a gente vai utilizar, tá? Então eu disse para vocês que nós iríamos utilizar o Jest para fazer teste, ia utilizar o Sucrazy, e tem algumas que a gente sempre utiliza, como o próprio Nodemon. Então vamos começar a instalar esses carinhas aí. Vou mostrar para vocês então da onde vem esses carinhas. Então aqui, quem é que nós vamos instalar? O Nodemon nós já instalamos em outros momentos, então não vou me preocupar muito com ele. Vou fazer um npm Nodemon -d. O -d vai instalar ele como uma dependência de ambiente de desenvolvimento, tá? Então vamos começar a ter um pouquinho mais de cuidado com isso, que até aqui nós não tínhamos. Então enquanto está instalando o Nodemon, vamos dar uma espiadinha lá no Jest.js. Olhem só. Aqui está ele. Se eu não me engano, ele tem em português também. Mas aqui está a documentação dele, nos traz bastante informação. E nós temos aqui o que nos interessa, que é o como instalar este carinha. Então ele basicamente me diz, dá um npm install jest. E é o que nós vamos fazer. Então vamos lá, npm i jest -d. Vamos instalar ele também como uma dependência de desenvolvimento. Por que a gente tem que instalar? Eu falei para vocês do Sucrazy. O Sucrazy nós temos que instalar para poder... eu mostrei num outro vídeo que para utilizar a função do import-export no Node 13, nós não precisávamos mais ter o Babel da vida. O problema é que o Jest, ele não tem essa barbada, mas eu vou deixar o problema acontecer e depois a gente trata, tá? Por enquanto eu vou só deixar instalada a dependência do Sucrazy e vocês vão ver quando essa treta acontecer. Então ele diz aqui, também, npm install, o --save dev é o mesmo que o -d ali que eu estou colocando, tá? Então npm i Sucrazy -d. Então vamos lá. npm i Sucrazy -d. Então estamos instalando também o Sucrazy. Depois ele me mostra aqui, como é que tu roda esse cara. Aí ele está me dizendo o como rodar o Sucrazy. Rodar num diretório, então eu quero converter todo um diretório. Tipo, Sucrazy. Aí eu digo qual é o diretório que eu quero converter, para onde eu quero converter, e aí ele diz assim, então ele tem que dizer o que tu queres transformar. Então se eu estiver trabalhando com TypeScript, eu vou usar TypeScript, eu quero transformar os imports, isso aqui é o que vai habilitar o import exports, tá? Então vamos colocar isso aqui, um scriptzinho, eu poderia só dar um npx Sucrazy e executar isso aqui toda vez, mas me parece fazer sentido a gente criar um script para isso aqui. Então vamos fazê-lo. Aqui no nosso package.json nós já temos um script de teste, que a gente vai manipular ele finalmente, daqui a pouquinho, não vou mexer nele por enquanto. Por enquanto eu vou criar um script, vou chamar de build,
e vou trazer baseado naquela ideia ali que nós acabamos de ver. Vou dizer, ó, eu quero que execute o SoCrazy. Aí eu vou dizer o que eu quero que ele converta, né, que ele transpile. Eu vou dizer que a minha pasta src. E aí eu vou dizer qual é o diretório, para onde vai esses arquivos convertidos. E aí, cara, tem gente que usa o nome lib, tem gente que usa dist. Eu, pessoalmente, gosto de dist, que vem de distribuição. Era o mesmo nome que a gente utilizava em Java quando eu trabalhava com Java, então me sinto familiarizado com este nome. Daí eu vou dizer menos menos transforms e eu vou dizer quem eu transformo. Eu vou dizer que eu transformo os imports, tá? Então criei um scriptzinho de build que vai fazer essa transpilação. Posso testar? Vamos ver se ele funciona. npm run build, nome do meu script. Ó, ele já rodou o SoCrazy, ó. Ele mostra aqui o que ele executou. Ele já criou uma pastinha dist e ele já tem aqui as pastas para colocar os nossos arquivos transpilados. E aí, observem que ele mantém a mesma estrutura do nosso src. Conforme esse cara for sendo alterado, esse carinha aqui também vai seguir a mesma arquitetura. Tá? Então esse aqui é o SoCrazy, instalado bem fácil, bem melhor do que o Babel, bem mais tranquilo. Ele está aí bonitão na nossa máquina. Nós já instalamos o Nodemon, então nós já podemos deixar um scriptzinho dele aqui, aproveitando que estamos aqui. Então vou colocar assim, ó, dev, vou chamar de dev, vou dizer, roda para mim o Nodemon src barra server.js, pode ser o nome do arquivo que a gente vai criar, o app.js, não sei, não existe ainda. Vou deixar como server.js. Se nós mudarmos, ou app, acho que a gente estava usando app nos outros. Vou deixar app. Script que futuramente a gente pode ter também, posso ter um start, que é para produção, e eu vou dizer que no start ele vai rodar um node, e eu vou dizer que ele vai rodar lá do meu dist, ele vai rodar o arquivo que eu estou citando ali acima, ó, dist fp.js. Então ele já vai rodar, quando eu der um dev, ele vai rodar do meu ambiente de desenvolvimento, usando o Nodemon, os arquivos de desenvolvimento. Quando eu der um start, ele vai rodar produção, o que vai para produção, que é a nossa distribuição, tá? Então aqui a gente já fica com os nossos scripts bonitões, prontos para brincar. Eu vou deixar aqui que a minha main vai ser a app.js. Por enquanto é isso. Vou deixar que alguns probleminhas aconteçam para a gente ter que resolver e fazer sentido as alterações que a gente vai ter que fazer, tá? Eu vou criar aqui, vamos adicionar a dependência do Express também. Acho que vai nos ajudar a fazer alguns testes. Na minha model, eu vou criar uma classe e acho que pode ser que vai nos ajudar a validar isso, uma classezinha de produto, vou chamar de product.js, tá? Essa minha classe produto, vou dizer assim, ó, classe product. Essa minha classe produto, ela vai ter em um primeiro momento um construtor. Esse meu construtor ele vai ter uma descrição, acho que pode ser, um valor de compra, um valor de venda. E acho que para que a gente possa gerar alguns testes, não sei se estoque é assim a forma adequada, mas a ideia aqui é apresentar a quantidade em estoque deste produto. E eu vou dizer que this description recebe description, o
by price recebe by price, o sell price recebe o sell price e o estoque recebe o estoque. Certo? Só para a gente construir o nosso objeto e poder fazer alguns testes com ele na sequência. Só vou deixar ele assim por enquanto. Tá? Acho que a gente vai precisar, eu já vou criar aqui, talvez um diretóriozinho de utilidades para criar algumas coisas. Daqui a pouco a gente pode querer até colocar um faker aqui para gerar dados, então vou deixar a pasta aqui. Caso seja interessante, a gente utiliza. Se não, já está pronto para isso. Bueno, temos o nosso produto. Agora, no nosso service, até para a gente poder utilizar esse carinha aqui, e já ter import e export, eu vou criar aqui sei lá, vou chamar de sell product, tá? Isso aqui. Acho que vai nos ajudar a brincar com esse cara. A ideia aqui simplesmente é adicionarmos uma função que vai vender um produto. Então vou chamar ela de sell product. Eu vou dizer que ela recebe um produto a ser vendido e ela tem uma quantidade, que é a quantidade desse produto que foi vendido. Vamos considerar que para este serviço eu tenho lá na minha documentação o seguinte. Eu não vou adicionar aqui o que é isso aqui, porque está claro na documentação, mas vou dizer que a quantidade vendida pode ser de 1 ou mais unidades. Tá? E ainda tem, claro, uma série de validações que eu posso ter aqui, por exemplo. Poderia ter se estoque ficar negativo, uma exception deve ser lançada. Então poderia ter vários tipos de validações, outra do tipo, e aí lá para o meu produto, poderia ter algo do tipo, o valor de venda não pode ser maior do que o valor de compra. Então são alguns pontos bem simples que nós poderíamos ter lá nos nossos requisitos para validar. Então isso eu vou coletar com o meu cliente, vem da especificação e eu vou criar teste para todas essas coisas. Então vamos ver, pelo menos para criar um ou dois desses carinhas aqui. Mas aqui, qual é a ideia? Eu tenho que usar um produto. Opa, como é que eu uso um produto? Bom, vamos ver, o meu produto está aqui. Eu preciso exportar ele, então vou dizer assim, ó, export default class produto. Quando eu dou o export default, eu posso importar o produto em outro arquivo, que é o que nós queremos fazer aqui. Então eu já tenho aqui o meu produto à venda, eu quero importar este cara aqui para manipular ele. Então eu vou dizer assim, import, e aí eu vou dizer como eu vou chamar ele aqui, eu vou dizer que eu vou chamar ele de produto, por ser uma classe, eu vou colocar com P maiúsculo, deixa eu ver se ficou certinho aqui, ficou. Import product from, e eu vou dizer da onde vem esse produto. Eu vou dizer, ele vem lá da minha pasta model product. É de lá que ele vem. Então, assim, eu já tenho o product para utilizar dentro deste meu arquivo aqui. E aí eu vou dizer assim, sell price, ou sell product, vai fazer o quê?
ele vai pegar um produto que chegou aqui, e assim, ó, product, acho que até que nem vou precisar usar aquela importação ali, vamos ver. Product, ponto. Aqui é um benefício TypeScript que a gente vai ver na frente, poder enxergar os atributos desse carinha aqui, que aqui a gente tem dificuldade para isso, tem que ir lá, tem que olhar no arquivo, enfim. Mas vou dizer assim, product, ponto, stock, e aí eu vou deixar isso aqui meio zoado, para que a gente tenha que mexer aqui depois, tá? Bom, vender um produto deu product.stock menos 1, vender um produto, tá? Eu vou retornar este produto. Só isso, tá? Então minha função vai fazer isso. Eu acabei nem precisando utilizar a minha importação. Posso até remover ela daqui e tá tudo certo. Bueno, tá montada a minha função de serviço aqui. Agora, acho que a gente já pode pensar em tentar testar alguma coisa aqui. E aí a gente pode fazer assim. Vamos lá para o nosso diretório de teste, que ficou aqui, e vamos criar um arquivo para desenvolver teste para nossa pequena classe de produto aqui, tá? E aí nós podemos fazer assim, ó. Product.test.js. Quando eu uso esse sufixo teste, ele também já adiciona um iconezinho ali. Esse aqui é um padrão para arquivos de teste, tá? Então, usar o sufixo teste. Daí a gente pode fazer, agora sim a gente vai acabar tendo que importar as coisas e até mesmo a nossa cell product, né? Então posso dizer assim, ó, mesmo esquema, igual eu fiz lá no outro, export default. Eu vou deixar ela aqui para que a gente possa utilizar lá no nosso arquivo de teste. E aí eu vou dizer que, bom, quem é que eu vou querer utilizar aqui? Bom, agora eu vou querer utilizar um produto, porque eu vou testar o produto, eu vou até copiar parte do que nós tínhamos aqui, pelo menos esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá? Esse aqui vai ser o nosso nosso teste Hello World, tá? Então vou dizer que eu vou importar o product de src barra model barra product. É aqui que ele está. Vou importar também a minha venda, vou chamar ela aqui de cell, pode ser. Onde é que ela está? Ela está lá em src barra service barra cell product. Bueno? Então aqui eu faço a importação das duas coisas que eu vou utilizar, pelo menos a princípio são essas duas que eu vou utilizar para fazer nossos testes. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, na própria documentação do Jest, ele já nos traz alguns exemplos. Ó. A instalação é essa daqui, aqui está um exemplo para tu desenvolver um teste, ele não está usando import export, está usando o module exports, e aqui ele já me dá exemplos. Ele nos mostra aqui como utilizar os matchers. Isso aqui é bem legal, tá? Isso aqui é uma forma de escrever testes. A proposta dos matchers é escrever teste da forma mais legível possível. Então que a leitura do nosso teste fique fluida. Qualquer um, até mesmo que não seja desenvolvedor, mas que consiga ler inglês, vai ler e vai entender o que o meu teste está testando. Então diz assim, ó, exemplos aqui, ó. Espera-se que 2 mais 2 seja 4. Espera-se que A mais B
não seja 0. Então, cara, vocês nunca escreveram um teste, mas vocês estão, acredito eu, que na leitura vocês entendem o que esse teste está querendo fazer. Ó, então tem vários exemplos aqui, eu acho que cabe uma boa leitura da documentação. Então, como eu venho dizendo já em outros materiais, eu estou trazendo o norte, mas a documentação é quem tem que estar embaixo do braço de vocês, é quem vocês precisam saber utilizar. Tá? Então voltamos para cá. Formas de desenvolver o teste. Cara, tem várias formas, é muito flexível. Então eu poderia escrever assim, it, escrever meu teste aqui dentro, tá? Vou escrever pelo menos por enquanto, para a gente iniciar na forma que faz mais sentido. Vou botar assim, teste. Esse é um dos modelos. E aí, no meu teste, eu tenho basicamente 2 argumentos. Eu posso fazer até o seguinte aqui, ó. Se vocês observarem, eu não estou conseguindo ver muita coisa aqui. Eu vou instalar o types do Jest. Isso aqui vai nos ajudar, às vezes não carrega os tipos aqui para nos ajudar no autocomplete. E basicamente isso aqui vocês aplicam a qualquer coisa, tá? Então, isso aqui a gente usa muito no TypeScript para carregar o arquivo que define as tipagens. Então é o que eu estou fazendo aqui, baixando o arquivo de tipagem do Jest. E vocês podem fazer isso praticamente com qualquer lib que vocês estão utilizando, tá? Então vamos ver se ele me ajuda um pouquinho mais aqui. Ó, ele está me dizendo o seguinte, ó, o teste ele recebe uma string e depois ele pode receber uma função de callback. Então a string é o que? O nome do teste. E aí aqui vocês vão escrever o padrão para se definir nomes de teste. Normalmente é deve fazer determinada coisa, não deve fazer determinada coisa. Normalmente é esse formato que se utiliza para quase tudo, tá? Então eu vou dizer assim, ó, deve, ó, normalmente é o should e shouldn't, né? Mas como a gente está escrevendo em português e didaticamente vai ser legal, assim, ó, deve validar baixa de estoque da venda de uma unidade. Então eu estou dizendo o que esse teste aqui vai fazer. E é importante, gente, acho que a mensagem desta aula é o que testar, como testar. Você tem que pensar eu preciso testar, de preferência, uma coisa só em um único teste. Normalmente é um teste por cada item que eu quero testar. Não vou botar um monte de teste dentro do mesmo teste que eu estou criando, tá? Então é um teste para cada coisa. Teste de unidade. Então os testes têm que ser bem pequenos. Não adianta criar testes muito amplos. Então eu vou dizer assim, ó, o meu teste aqui, ele vai validar este cara aqui. A quantidade vendida pode ser de uma ou mais unidades. Eu vou testar uma unidade. E aí eu vou dizer assim, bom, eu já tenho o meu nome e agora eu vou criar o callback do teste. E agora eu vou desenvolver o meu teste propriamente dito. E eu vou dizer assim, bom, quando eu criar um produto, vou chamar de produto, quando eu criar um produto, eu vou instanciar esse cara aqui, e aí no meu teste eu vou dizer quais são os dados de entrada e eu vou dizer qual seria a saída esperada, tá? Então eu vou dizer assim, bom, quando eu criar sei lá, um celular, este celular, ele tiver R$500 de entrada, então observem que acho que um dos testes que nós tínhamos definido era o valor de compra não pode ser maior do que o valor de venda. O que eu quero testar aqui é somente
a proposta da baixa de estoque. Então eu vou criar com dados de entradas que eu sei que não vão me dar problema. Então eu não vou botar 200 no valor de compra e colocar 100 no valor de venda, que eu sei que isso pode me dar treta. Então eu vou colocar um dado que eu sei que não vai comprometer o meu teste. Vou botar 500 no valor de compra, 900 no valor de venda, que é maior, e eu não vou botar aqui um estoque menos 5, que pode me dar alguma treta se tiver alguma validação. Hoje não tem nada, não ia dar, mas poderia dar. Então eu vou botar um valor que eu sei que não vai dar. Então um valor positivo é um valor esperado por um estoque. E eu vou dizer que o meu estoque é 10. Tá? Meu estoque inicial é 10. Com isso, eu quero fazer o quê? Eu quero dizer que eu chamei de sell aqui, ó, a importação do meu sell product, e eu vou dizer que eu quero vender quem? O produto que eu acabei de criar ali em cima e quantas unidades. O meu teste é de uma unidade, então vou dizer assim. Tá ok, né? Então vende o produto, vende uma unidade do produto este aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, agora eu vou criar o meu teste, propriamente dito. E eu vou dizer que neste cenário em que eu tenho um produto assim, e eu passei ele para ser vendido em uma unidade, eu espero que... E aí olha ali, ó, a expectativa é de eu dizer qual é o que, do que eu quero. Eu quero o produto. E aí eu posso dizer que é o produto.stock. Poderia criar um método lá de acesso, seria o mais comum, mais apropriado. Mas acho que para validar nossa ideia aqui já tá legal. Então o produto.stock, ele tem que ser igual a... Bom, seria algo assim, igual a 9. Mas a gente viu ali que eu posso escrever isso com a sintaxe mais amigável, mais fluida, e dizer que to be quanto? To be 9. Essa é a minha expectativa. Tem um padrão que nós vamos voltar a conversar depois para a escrita de teste, que ele diz assim, ó, escreve primeiro um teste que falha, para tu ter certeza que está funcionando a tua suíte, o teu teste, depois tu escreve o teste que tem que passar. Então eu poderia só para validar, botar assim, to be 20. Isso eu sei que tem que falhar. Tá? Vai acontecer algumas tretas agora, que eu deixei esperada já, para vocês verem o porquê e as correções que precisam ser feitas, tá? E aí vocês vão ver o seguinte, ó. npm, eu quero rodar o nosso teste. Eu vou adicionar lá, ó, aproveitar nosso package.json, ó, o nosso teste. Agora ele simplesmente tem que chamar o jest. É quem a gente vai usar para o teste. Nós já tínhamos deixado definido aqui alguns pontos de start do app, mas enfim, a gente não vai rodar isso agora, né? Então por enquanto não precisamos mexer. Quando eu mando rodar o jest, ele está rodando e aí ele já me dá uma treta, e ele dá uma treta dos imports. Por quê, gente? Porque nós instalamos o Sucrazy, que nos dá essa ajuda, mas nós temos que instalar ainda um plugin que é o Sucrazy Jest Plugin. Até aqui, ó. Ó, este carinha aqui. Este carinha é que vai aplicar o Sucrazy dentro do nosso Jest. E sem ele, nós não seríamos felizes em utilizar import e export. E mais do que isso, vocês ainda teriam que ir lá e mudar a aplicação de vocês para não utilizar import e export, porque não iria funcionar também. Teriam que mudar tudo para module export e require. Tá? Então, o que a gente vai instalar é este carinha aqui. Então, vamos dizer npm i
Sucrazy, e aqui ainda vou dizer que vai como dependência de desenvolvimento. Agora nós temos o plugin do Sucrazy para o nosso Jest, é claro. Vamos ver o que acontece agora. Quando eu rodo este carinha, eu agora tenho mais um ajustezinho para fazer. Aqui, ó. Observem que ele segue dando essa treta aqui. E aí vejam aqui na documentação que diz assim, ó, ainda tem que adicionar lá no package.json a configuração do Jest. E nós vamos pegar este carinha aqui, eu vou copiar ele e eu vou adicionar esta configuração aqui no meu projeto. Pode ser antes das dependências. Está aqui, Jest. Vou arrancar fora isso daqui, que só me indicava que se tivesse mais alguma coisa eu teria que adicionar ali. E está adicionada a configuração que o Jest está me sugerindo. Então, de novo, gente, documentação. Então, poderia sair codando esse negócio aqui e vocês só copiando, mas, cara, você tem que saber onde é que está. Está lá, ó, simples, direto lá na documentação. Bueno, vamos tentar de novo, vamos ver o que acontece quando eu rodo esse cara. Ó. Agora ele está dizendo assim, ó, expected. Observem que agora ele rodou meu teste, ele disse assim, ó, este teste falhou, deve validar baixa de estoque de venda de uma unidade. E aí ele já me diz aqui, ó, era esperado o valor 20, foi recebido o valor 9. Na verdade eu fiz o teste falhar, né? Mas aqui o dado de entrada foi 10, eu vendi 1. O esperado aqui, na verdade, é 9. Então, 9, eu vou rodar de novo o meu teste. E aí eu tenho o meu teste bonitão passando. Certo? Um ponto importante, tá, gente? No Nodemon, vocês têm... Eu vou abrir esse parênteses... Não, vou deixar para mostrar isso aqui no fim, tá? Acho que aqui está criado um dos nossos testes, tá? Certo? Valendo, funcionando. Mas eu estou dizendo assim, ó, a quantidade vendida pode ser de 1, isso eu validei, ou mais unidades. Então eu posso criar outro teste. E aí eu vou usar o mesmo padrão. Teste, o que é? Deve aceitar a venda de mais do que uma unidade, certo? E aí eu vou dizer, vou passar agora o meu teste propriamente dito, e no meu teste eu vou dizer que, vou montar o mesmo cenário, vou até para agilizar para nós, eu vou copiar este cara aqui, tá? Meu produto vai ser o mesmo produto, só que em vez de vender uma, eu vou vender 3 unidades. E eu vou dizer que a expectativa, quando foi vendido de um produto que tinha 10 unidades, 3, é de que se tenha 7 unidades. E aí eu vou rodar meu teste de novo. Essa é a expectativa. Quando eu rodo, ele vai dizer, opa, deu ruim. E aí ele vai dizer, ó, um teste passou, um teste falhou. E ele vai mostrar, ó, o teste que passou, o teste que falhou. Tá aqui, ó, um passou e um falhou. E ele diz, ó, deve aceitar a venda de mais do que uma unidade. E aí eu vou ver. O teste, qual era o código, a expectativa era 7 e o recebido foi 9. Isso aqui vai fazer com que eu tenha, ou que abrir um ticket para o desenvolvedor corrigir um bug, ou se eu sou o desenvolvedor, eu vou atrás dessa treta do porquê que não aconteceu. E aí eu vou lá e vou ver que dentro do meu Sell Product eu tenho, opa, lá, eu recebo um produto e uma quantidade. E independente do que entra na quantidade, eu vendo, eu tiro sempre 1 do estoque. Então por isso está falhando.
Eu não vou corrigir isso daqui para mostrar para vocês como fica isso daqui lá no CircleCI, tá? Então acho que temos dois testezinhos para dar um start nessa vida de desenvolvimento de teste com Jest. E aí nós vamos lá pro CircleCI. Olha só. Esse aqui é o carinha, tá? E aí, pessoal, tem um monte de ferramenta similar, tá? Eu não usava o CircleCI, mas ele está bastante popular e eu optei por dar uma brincada com ele e vou mostrar nele como funciona essa função. Primeira coisa, nós temos que ter um repositório. Ele integra com algumas ferramentas. Eu vou integrar com o GitHub, então vou criar rapidamente aqui um repositório no GitHub. E eu vou colocar assim, CircleCI YouTube. Tá? Não vou colocar descrição, vou deixar público. Já vou adicionar um git ignore. Isso aqui é bem, ele nos dá um templatezinho de git ignore. Isso é bem bom para que a gente não fique mandando porcaria para o nosso repositório. Criei o meu repositório. Aqui, com o nosso repositório criado, agora vamos vincular ele lá no nosso projeto. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Bom, eu estou na pasta src. Vou dar um cd ponto. Estou na pasta do projeto. Vou inicializar um repositório aqui. Eu vou pegar o caminho desse carinha. Copiei. Vou dizer assim, git remote add origin, que é esse cara aqui. Adicionei, agora eu vou fazer um pull do que tem lá no meu origin, para baixar o meu arquivo git ignore. Então, o meu git ignore aqui tá bonitão, cheio de coisa para ser ignorada e não traqueada. Eu vou agora fazer o seguinte, git add, vou traquear tudo, já sabendo o que não pode ser traqueado. Com isso, traqueado eu sempre uso o Gitmoji, que eu já mostrei em um vídeo aqui, vou continuar com ele, para manter um padrãozinho mais ou menos. Vou dar um commit, vou dizer que isso aqui é um commit inicial, é um commit inicial onde eu estou mandando a base do projeto para o CircleCI. Não quero mais mensagem, estou saindo fora, já salvou, show. Acho que é isso, tá bonitão. Vamos enviar isso aqui lá para o nosso remoto. Então vou fazer git push origin master. Vou dar um "-u" aqui porque nós vamos ter que acabar voltando aqui para fazer uma modificação, tá? Mandei o meu master e agora nós vamos lá para o CircleCI. Então, quando vocês clicarem para criar uma conta, o criar conta dele, ele vai perguntar se vocês querem criar com GitHub ou com Bitbucket, se eu não me engano. E aí vocês podem dizer que é com GitHub, que aí já vai vincular com o repositório de vocês, vai ficar bonitão. Vocês já vão poder selecionar o projeto, selecionar a empresa, coisas desse tipo, a organização, que o GitHub chama. Mas se vocês não quiserem preencher isso daí, desde que vocês já estejam vinculados com o GitHub, vocês vão cair numa tela similar à minha, só que sem nada adicionado aqui. E aí vocês virão aqui em Add Projects. E em Add Projects, ele vai trazer a listagem de todos os repositórios que tem no meu GitHub. E aí eu vou vir aqui em Setup Project e ele vai ver assim, vai dizer o seguinte, bom, eu vou criar
no teu projeto uma branch chamada Circle CI Project Setup. Eu vou até copiar esse nome porque ele vai me ser útil daqui um pouco. Ele diz, bom, já identifiquei o teu projeto como sendo Node, tu podes baixar esse arquivo se tu quiseres, e em vez de seguir por aqui, mas se não, dá-lhe um add config que lá na tua branch, na nossa branch, vai estar esse arquivo aqui, nesta branch aqui que ele está criando. Eu vou aceitar e vou dizer um add config. Quando eu clico aqui, ele já vai prontamente tentar executar o meu projeto. E aí é o que ele está fazendo neste momento. Então, isso vai levar alguns segundos e ele vai dizer que falhou. Então eu vou olhar o porquê falhou. E isso aqui vai estar vinculado ao build da minha aplicação. Então, ao build, ao deploy da minha aplicação. Depois, num próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como integrar isso aqui com o fazer deploy ou não fazer deploy. Eu vou olhar os detalhes aqui e ele vai dizer, ó, deu para fazer o spin-up do environment, deu para preparar as variáveis de ambiente, deu para fazer checkout do código, deu para restaurar cache, deu para instalar todas as dependências que estavam definidas no projeto, porém, o teste falhou. E aí aqui, aquele mesmo status que eu tinha lá no meu terminal, ele vai registrar aqui. E ele vai dizer, bom, então não bombou. Não bombou e tu precisa corrigir, senão isso aqui não vai para produção. É dessa forma que a gente vai usar essa informação. E nós podemos ir lá e já corrigir e já mandar de novo, olha só. Vou fazer o seguinte, ó. Nós tínhamos sabido que esse teste aqui, esse segundo teste, estava falhando. E aí eu já posso corrigir, porque era aqui, né? Eu estava dando baixa de estoque de uma unidade, quando eu deveria usar a quantidade a ser baixada. Então eu só vou mudar esse 1 pelo amount. Antes de enviar, eu vou dar um npm test e vou ver o que vai rolar aqui. Beleza, tem uma suíte de teste, que é o meu arquivo, com 2 testes e os 2 passaram. Então, acho que está ok. Então, vou dizer assim, git add, vou adicionar essa correção e vou commitar dizendo que estou fazendo um fix. Eu vou deixar acontecer um erro aqui, tá? Para que vocês enxerguem. Então, fix a bug. Vou dizer assim, corrige bug de baixa de estoque. Tá? Vou aceitar. Vou tentar fazer git push. Estou fazendo git push. Ele vai atualizar o meu GitHub. Observem que automaticamente ele já está rodando, tentando rodar o teste, porque ele já viu que o meu repositório do GitHub foi alterado e automaticamente ele já vai reproduzir aqui. Aí ele diz assim, opa, não achei nenhum arquivo de configuração. Aí diz, pô, mas como que eu consegui rodar aqui? Porque aqui ele rodou na branch Circle CI Project Setup. E aqui ele rodou na branch master. A master não tem esse arquivo de configuração. Mas eu posso fazer assim, ó. Se eu quero trazer esse arquivo de configuração agora para a minha master, eu vou fazer um git pull origin. Qual era o nome? Vamos ver lá. Acho que eu já tirei do meu build and test. Build and test. Build and test. Então, me traz isso daí.
Não é este nome, não? O Hachan Build and Test é o que foi realizado. Circle CI Project Setup. Até ficando louco. Ver se consigo copiar isso. Como eu queria copiar isso aqui. Circle CI Project Setup. Então vamos lá. Aí. Agora sim, baixei. Ele já está me perguntando o que eu quero fazer com isso. Eu tenho um emoji para adição de CI. É ele que eu vou utilizar. Eu vou botar assim, adiciona setup de CI no Circle CI. É isso. Um abraço, tô faceiro e vou tentar de novo um git push. Vamos acompanhar. Dá um refresh nesse cara aqui, ver se já chegou. Ó, já tá rodando. Tá rodando, bonitão. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, bonitão, funcionando. Olha só, sucesso, só alegria. E aí eu posso olhar aqui o que aconteceu. Ó, o tempo de duração. Ó, meu teste levou 23 segundos. Foi finalizado 15 segundos atrás. E aqui está todo o histórico do teste. Então ele vai guardando todo esse histórico de build e de teste da nossa aplicação. Vou mostrar para vocês como, vamos dizer que é um bônus. Vocês já devem ter visto, eu até deixei guardado o link aqui para a gente não perder muito tempo. Em repositórios do GitHub, um iconezinho ali dizendo que o repositório builda, aquele projeto builda, aquele projeto tá limpo de teste. E aqui na documentação do Circle CI, vocês também podem ver como adicionar as badges. E aqui ele nos mostra alguns modelos, ó, como vai ficar. Eu vou pegar um desses aqui, vou pegar esse daqui, tá? Isso aqui é pra gente botar no nosso README lá, ó. Então se eu for lá agora no nosso projeto, ele não tem um README, eu vou adicionar um README nele, Circle CI YouTube, eu vou colar este carinha aqui, e agora eu vou só ir preenchendo essas coisas. Ele está me dizendo assim, Circle CI, esse daqui não vai adicionar muita coisa não. Vamos ver aqui se vem alguma coisa nesse preview, ó. Tá aqui, ó, mas tá bom, tá bonitão. Ele já me traz aqui todo o rolo do meu repositório e eu fico com a minha badgezinha ali, ó, vai ficar bonitona, o iconezinho do Circle CI dizendo que está passando em todos os testes, está tranquilo, está favorável. Bueno, acho que é isso. Aqui eu posso definir se eu vou commitar isso direto na minha branch master. Eu vou dizer que sim. E eu acho que desse start de cenário para trabalhar com teste de software, acho que estamos ok. Agora na sequência a gente começa a crescer isso, colocamos o Express propriamente a funcionar ali, que nós acabamos adicionando a dependência e não utilizando, o NodeMon também. Tem que fazer algumas configurações dele, e aí isso fica agora para o nosso próximo material, tá bueno? Valeu, um abraço e até a próxima.